Era bom que houvesse. Bom, eu passei os últimos 2 dias por causa deste programa e de poder dar uma informação com foco aos nossos espectadores e com detalhe, em telereuniões com a CIBS. A CIBS gera mais de 20 milhões de cartões de crédito em Portugal e, semanalmente, 1 milhão de cartões de crédito em transação. E, portanto, é muito melhor do que amostras, do que projeções, porque é uma visão. É um retrato. É um retrato em tempo real do que está a passar num setor essencial da nossa economia chamado consumo. Certo. E então, o que é que eu, respeitando, obviamente, as regras de anonimização e de confidencialidade, mas foi possível ir mais longe do que é conhecido. O que é que eu acho interessante disto tudo? A base 100, só para as pessoas terem presente, é o que tinha sido o consumo em Portugal nos meses de janeiro e fevereiro. Certo. E, de repente, chegou o vírus e depois o estado de emergência. Muito bem. E estas são as 7 semanas que já temos de convívio com o confinamento, com a dificuldade, com o medo e também com a esperança. Compras físicas. Porquê é que este indicador é muito importante? Porque para fazer compras físicas, como o nome indica, é preciso sair de casa. Quem compra e quem vende. E é preciso que o hiper, o super, a mercearia, o mercado, a peixaria, o talho estejam abertos. Bom, é um indicador também indireto do grau de confinamento e do grau de alguma possibilidade de ter um mínimo de vida que as pessoas têm. Ora, o que aconteceu, primeiro fator que eu quero chamar a atenção... É como um ligeiro aumento no início. O consumo em compras físicas caiu para metade. Isto é uma queda muito grande. Não digo que outros países não tenham maior, mas é uma queda muito grande. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é que o mesmo que aconteceu com as compras físicas aconteceu com os levantamentos. E eu até acho que há uma razão suplementar, é que as pessoas têm um bocadinho de receio dos teclados. Sim, sim. Bom, e, portanto, caiu para menos de metade. Outra coisa que nos dá uma noção muito aproximada do que é o momento muito difícil que está a viver o setor do turismo. É que a CIBS também mede as transações feitas por estrangeiros em Portugal. Por entidades bancárias estrangeiras. Pronto, muito bem. E caiu de 100% para 16%. Ou seja, o negócio ligado aos estrangeiros que nos visitam desapareceu. Caiu de 100% para 16%. Bom, outra conclusão que eu quero chamar, porque acho que é justo fazê-lo, independentemente das considerações políticas. O país só mudou realmente de comportamento com o estado de emergência. Olhem, a 15 de março e a 8 de março, nós ainda estávamos... Atenção, aqui até houve uma subida. A pandemia já estava declarada. Sim, mas aqui houve uma subida. Pode significar... Ou seja, havia uma pouca consciência na sociedade portuguesa do risco e da gravidade do risco. Certo. Não. É no momento em que o estado de emergência é decretado pelo Presidente da República, e eu quero dizê-lo com toda a clareza, se ele não tem decretado o estado de emergência, nós tínhamos tido uma calamidade do ponto de vista de saúde pública. É aqui que as coisas mudam. É de 99 para 58, 54 e a partir daí relativamente estável. Se olharem, acho que é importante termos a noção do que é que mudou e quando é que mudou no consumo. Vamos agora ver um segundo gráfico que nos ajuda a perceber as coisas, porque elas não são o que as pessoas às vezes poderiam pensar. Quem foram os campeões neste mundo de consumo reduzido e confinado? E limitadíssimo. Primeiro dado que é termos de importante, bens. não está aqui, mas eu queria partilhar. As compras físicas dos portugueses caíram para 51%, mas o valor de cada compra subiu em média de 34 euros para 39. Ou seja, menos consumo, mas de cada vez que havia consumo um pouco maior. Não chega para compensar. É o caso de muita gente, certamente, que quando vai ao supermercado fazer compras, compra mais. Antigamente. Não, mas compra mais para evitar ir tantas vezes ao supermercado. Nem mais. Bom, quem são? Eu tenho uma grande simpatia por esse facto, não tenho nenhuma antipatia por outros, mas achei extraordinário descobrir que os verdadeiros vencedores desta crise pelo serviço que prestam são as mercearias e mini-mercados de bairro. Não são os hipers nem os supers, ao contrário do que as pessoas aglomerados de pessoas? Eu acho que é pelo problema dos aglomerados, é por uma simpatia pelo pequeno comércio,
e de poder ajudar alguém que no meu bairro está a lutar para não fechar as portas. E é também pela ausência, são mais moderadas as filas, como é evidente. Certo. E fica mais à mão. Depois, curiosamente, como dizia uma consultora, onde foi a primeira vez que eu vi isso, as pessoas estão a gastar mais no aperitivo. Álcool, tabaco e alguns outros produtos alimentares, não os dos hiper. Não essenciais. Mas 107%. Nunca se esqueçam que a base é o 100. Ou seja, estão a gastar nisto mais do que em janeiro e fevereiro. E a partir daqui, o entretenimento e as tecnológicas e os bens tecnológicos aguentam perto dos 100%. As farmácias que prestaram serviços extraordinários, só o número de pessoas que trabalham em farmácias que ficaram contagiadas é absolutamente extraordinário. As pessoas julgam que estão cheios de rendimento. Não, estão a 83% da tal base 100. Porque não há menos compras não essenciais. E porque houve uma fase em que houve mais e depois as pessoas começaram a moderar-se. Os hipermercados... Deixa-me só sublinhar aqui uma coisa, só para eu não passar em claro. Sim. Isto não significa, este investimento nas tecnologias... São compras físicas. São compras físicas. Já lá vamos ao online. Certo. É que isto não se traduz, inevitavelmente, em remuneração para os artistas e para os agentes culturais. Não, quer dizer, isto traduz-se, não lhe posso dizer nem que sim, nem que não. É, em todo o caso, um dos setores que aguenta melhor este impacto. Os hipermercados estão mal. Não é que estejam mal, estão com menos do que se pensa. Pois é isso. Precisamente porque os mini-mercados, as mercearias de bairro... Respondem. Tiveram e têm uma grande popularidade nesta circunstância. Os hipermercados 73%. As gasolineiras subindo um pouco nesta última semana, 59%. E agora? Isto é que é aqui que está a catástrofe, mais numa que nem está aqui, porque não chega a 1%. O consumo físico nos restaurantes caiu de 100% para 18%. É uma coisa de uma enormidade. E, portanto, é certamente um dos setores, como o turismo, onde tem que se pensar mais a sério. 18% nos restaurantes. Já vamos ver como é que muitos se salvaram. Sim. O alojamento, 5% face a 100%. Turismo. E as lojas de moda, 1%. Sim. 1%. Consegue imaginar de 100 para 1. Bom, o outro gráfico... Consigo imaginar, por exemplo, automóveis? Pronto. Este gráfico tem agora é interessante porque nos mostra o que é que está a toda a acontecer no gente país? confinou, Sim. mas não confinou, se quiser, com a mesma intensidade. Neste sentido que isto ainda no mundo das compras físicas, o consumo mudou menos drasticamente numas regiões do que noutras. E depois já veremos cidades. Eu achei bastante interessante verificar, coisa que não era pública, que onde a vida do consumo se manteve mais próxima do que era, foi no Alentejo e nos Açores. Ponto em comum, pouca densidade populacional. Certo. Clima menos frio, nos dois casos, por razões diferentes. E, portanto, dois fatores de receio permitiram que a vida no consumo, no Alentejo. Aliás, o distrito onde o consumo cai menos é Porto Alegre. 70%, está nos 70%. Curiosamente, a seguir, Norte e Centro. O Centro, Aveiro, Viseu, Leiria. Coimbra. Guarda. O Centro, 58%, mais de metade, aguentou muito melhor do que a média, e o Norte, 54%. Isto tem também muito a ver, é preciso que as pessoas tenham a noção, de que aqui a concentração de empresas é enorme. São pessoas que trabalham no setor privado e, portanto, a alternativa que têm é ter 66% do salário quando estão fechadas em casa. Não têm 100% do salário. Certo. E é também e a as lojas intensidade... não estão abertas. Depois tem uma atitude muito comercial, como a gente sabe, não é? Sim, certo. E depois é uma atitude... E depois há outra coisa que eu queria aqui dizer, porque eu acho que é importante as pessoas saberem. É que o setor exportador, em grande parte, está aqui. E para exportar é preciso ir a feiras, é preciso ir a reuniões, é preciso ter contactos. Foi daí que veio uma parte do contágio inicial. Portugal tem uma taxa de cobertura das importações pelas exportações de 70%. E já é um grande progresso. Ou seja, temos 30% de déficit na balança. No Norte é 130%.
Portanto, diferente. Lisboa mais afetada. E se olharmos para as cidades, esta é a primeira semana e esta é a última. Ou seja, 8 de março e agora 19 de abril. Lisboa cai para 28%. A 8 de março ainda andava a consumir mais. Mas assim, isto é só loja, isso é consumo físico. Físico. Portanto, mas inclui os alojamentos, por exemplo, Sim, o turismo. claro, não é? por exemplo. No Porto a diferença também é gigantesca. O Porto está a 7 pontos acima, como o Norte está a 10 pontos acima ali. Mas é gigantesca, é o impacto do turismo em larga medida. Braga tirando Porto Alegre, como lhe disse, Porto Alegre, cidade é 65, distrito é 70. Mas, ou seja, a queda em Lisboa, ali é Lisboa e Val do Tejo, como região. Aqui é a cidade de Lisboa. Certo. Não se esquecer uma coisa, Lisboa é uma cidade com imensa migração interna. Há muita gente que não é do Conselho de Lisboa que vem trabalhar a Lisboa. Sim. Se ficar em casa, compras em Lisboa. Ou que faz compras em Lisboa. E, finalmente, vamos lá ver o que aconteceu ao online. Sim. São as alternativas que as pessoas têm. O peso... Ouça, na China, como eu lhe disse outro dia, abaixo dos 45 anos, ninguém sabe o que é compras não online. Sim. É tudo feito pelo WeChat, que é o WhatsApp deles. Certo. Aqui, em Portugal, a Europa tem uma cultura mais reticente, mas eu acho que isso vai com o tempo, é uma das coisas que vai ficar. Subiu a percentagem do online de 9% para 14% das compras. Que é significativo. O valor de cada compra por online subiu um pouco menos do que a física, 37,5 euros para 39. E é muito interessante, porque o online é o salvador, durante um tempo, da possibilidade de muitas empresas não fecharem. Porque para o entretenimento as compras online passam de 100% para 157%. Na restauração, de 100% para 152%. Isto é o takeaway. São as pessoas que fazem entregas e que nós encontramos... E no entretenimento é o quê? O aluguer de filmes, compra de filmes? É Netflix, entre outras coisas, não é bom? É Amazon Video, as pessoas têm que ocupar o tempo. E na moda, que caiu daquela maneira brutal que eu lhe disse, apesar de tudo, as compras online subiram para 148%. São dados muito interessantes e que são muito mais rápidos e muito mais fiáveis do que o muito demorado sistema estatístico que nós temos. E por isso eu achei que devia partilhar com os nossos espectadores, sobretudo para eles poderem pensar no como, na necessidade e no como e de que forma nós poderemos, faseadamente, gradualmente, abrir a economia. Muito obrigado, Paulo Portas. Até amanhã. Encontramos amanhã de novo no estado da emergência.